Então, bom dia novamente. Vamos iniciando o nosso satsang. Semana passada, o Prabhu começou a contar a lila, né, de Chaitanya, quando ele apareceu, né, no planeta, e como é que foi a situação que se deu naquele momento. E agora ele vai continuar com a história. E acho que ele vai ler um texto, né, Prabhu, que... Sim, passa aqui para mim o texto novamente aqui no meu particular, que eu peguei lá na... Eu tenho com você aqui. Nós estamos fazendo, ok? Nós estamos fazendo o trajeto, que são os 8 mantras, ok? Que são as instruções dadas por Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya, ele é recentemente, ok? Uma expansão, ele é uma expansão da dinastia Vishnu, só para lembrar o que foi falado antes, né? Ele é uma expansão da dinastia Vishnu, e enquanto expansão dinastia Vishnu, ele assume a forma de um Bhakta, que significa um ser devotado ao Supremo. Então, ele vai viver uma experiência para que a gente tenha uma referência de como é a característica de uma pessoa que se absorve no estado de amor ao Supremo, amor a Deus. Então, ele é a forma do amor supremo. Então, para aqueles que querem saber, ou para aqueles que querem entender como é o estado emocional de alguém imerso em amor ao Supremo, devem olhar para Chaitanya Mahaprabhu no seu estilo de ser, na sua forma de ser, na sua mentalidade e nos seus ensinamentos. Que aí vai ter uma referência, um norte, né? A gente fala em termos de amor ao Supremo, mas e aí? Nós não temos experiência direta disso daí, né? Então, nós precisamos, sabe, ter uma referência, que é o norte. Então, Chaitanya é essa referência, tá? Eu vou fazer o mantra aqui inicial para dar a sequência, então, tá bem? Om Magyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurumikanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasaji Gaura Bhakta Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krisina Maha Shri Chaitanya Manobistan Staptan Jena Bhutali Swayam Rupa Kadamaham Dadati Swapadam. Muito bem. Realmente acho que tem um microfone aberto. Eu acho que o da Vera está aberto. Prontinho. Muito bem. Então, de acordo com a contextualização que nós fizemos anteriormente, na aula passada, sobre esse ser, essa dimensão, então a gente está partindo do princípio de que isso é possível. Essa logística é possível e até coerente de ser. Por exemplo, imagina que vocês sejam meus alunos, ok? E eu sou o professor de vocês. Eu estou tentando passar uma matéria e vocês não estão entendendo. Então, eu posso usar a seguinte didática para facilitar. Eu posso me fazer passar por vocês, parecer ser um de vocês, sentar na cadeira com vocês, na turma com vocês, e posso olhar para a lousa e posso dialogar com o professor virtualmente
numa metáfora, me fazendo passar por um de vocês enquanto aluno. E assim, eu posso reviver os dramas de vocês, as dificuldades que vocês têm, e ao mesmo tempo conduzi-los para uma operação de solução, para uma solução, dialogando virtualmente, numa metáfora, com o professor na sala. Tá? Então, assim, eu me faço passar por você para que você compreenda o que eu quero te explicar. Por exemplo, imagine você é uma mãe, está ensinando, né, uma criança 2 mais 1. Outro dia teve um vídeo, eu recebi um vídeo de alguém, de uma mãe ensinando uma criança a fazer 2 mais 1. E a criança dava o resultado de 31. Ela falava 2 mais 1, quanto? Ele, 30. 30, era 30. Aí ela pegava, olha, você tem 2 dedos. Você tem 2 dedos. Tirou 1, ficou quantos? Aí ele, 1. Tá, então quanto que é 2 menos 1? O garoto, 30. A mãe quase que enlouqueceu. E aí era um vídeo falando, né, o quanto as mães sofrem em casa, né, sem que o público geral fique sabendo. E era essa a situação. Então, quer dizer, aí a didática vai requerer que a pessoa entre na cabeça da criança para ver onde é que está sendo a coisa está travada, para destravar na cabeça dela. E aí ela consegue aprender. De forma semelhante, agora, imagina que eu seja o Supremo. Tá? Eu tenho infinitos grupos de alunos, aulas, planetas, então, enfim. Tá? Mas eu tenho essa salinha aqui. E essa salinha está com dificuldade. Essa salinha está um pouquinho... Então, o método que eu posso utilizar é me fazer ser como um desses alunos para ensiná-los a como ser aluno, a como proceder adequadamente como um aluno, para que eles possam vir a ser, né, alunos. Como, por exemplo, tem um programa aqui no Brasil, chama-se o Chefe Oculto. É o chefe oculto, que o dono da empresa se disfarça de ser um funcionário comum da empresa para, enfim, estimular ou para, né, ajudar os funcionários a terem aí um padrão melhor em relação à empresa. Então, chama-se Chaitanya Mahaprabhu, é essa didática. Tá? Ele é Vishnu, a suprema personalidade de Deus, usando uma didática equivalente à condição da classe. Então, ele se faz parecer ser um aluno, se comporta como um aluno, para ensinar os demais a como sê-lo. Então, Chaitanya é a expressão, ou é a forma funcional de um Bhakta, ou devoto do Senhor Supremo, atuando como um. E aí nós temos uma referência de como é que seria, caso nós quiséssemos ser, qual seria mais ou menos, né, o caminho que nós faríamos para chegar naquela condição de nos sentirmos ou de nos percebermos como seres amantes do Supremo. Ok? Então, essa didática, ela é, ao menos, intelectualmente concebível, ao menos, conceitualmente admissível. No mínimo, ela é, assim, filosoficamente, uma probabilidade possível. Portanto, um dado que entra na equação, na estatística da equação. Então, a gente vai partir desse princípio de que essa possibilidade não é uma fantasia, um devaneio, um delírio, tá? Abstrato, mas sim uma probabilidade consistente, portanto, um dado de informação. Então, nós vamos lidar com uma informação e não com uma abstração esotérica, ok? É só para a gente saber como é que nós temos que dar os passos para que nós alcancemos o resultado final, dando esses passos de maneira consistente e não apenas de forma abstrata ou aleatória, porque esse estilo de ser aleatórios e abstratos não tem dado certo. E a prova de que não está dando certo é o espelho. Sempre que você olha no espelho, é a prova de que não deu certo o método, porque você renasceu como ser humano. Então, certamente, isso foi um erro de cálculo e nós falhamos. Então, nós repetimos de ano, repetimos de série, e aí estamos, de novo, nós renascidos como seres humanos e passando pelos dramas e as dificuldades de ser humanos. Tá tudo bem, a gente não vai se condenar por isso. Mas, francamente, eu acho que já deu, né? Então,
vamos seguir adiante, porque, como diz o ditado, né? Vamos para frente, porque atrás vem gente. Tem outras almas que vão renascer como seres humanos. Nós não vamos fazer falta se nós ascendermos e não tivermos que mais nascer como seres humanos. Então a gente tem essa referência aí, tá? Para isso a gente tem que ser bem consistente na nossa proposta de evolução. Evolução não é uma intuição emocional. Evolução é uma decisão consciente, é racional, é pragmático e é consistente. Tá? Então é assim que a gente tem que atuar para conseguir resultados positivos naquilo que nós queremos. Muito bem. Então agora, eu vou ler um texto, tá? Seguindo aí nessa linha de raciocínio, eu vou ler um texto aqui que é um passatempo, só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Da dimensão que é, ok, a não exorbitância, mas a grandiosidade dessa pessoa. Então, como a gente está acostumado, por exemplo, com as histórias incríveis, né, de Jesus fazendo milagres, então a nossa referência, a nossa referência de um ser divino, de alta estirpe, no caso, Jesus, com os seus milagres maravilhosos e o seu comportamento extraordinário. Então, para nós termos uma referência aproximada de quem de como é essa pessoa, Chaitanya, então eu vou contar algumas histórias, né, sobre ele, eventos, e como ele é recente, esses eventos foram registrados. Não, eles não são assim, não existe, por exemplo, o risco, por exemplo, de, será que Jesus realmente existiu? Será que as histórias contadas sobre ele, não foram inventadas por humanos? Então existe, em alguns casos, essa dúvida sobre se Jesus realmente existiu, se as histórias que se contam sobre ele realmente foram fatos. Não é o nosso problema. A gente não tem esse problema em relação a isso, tá? Agora, a questão é que Chaitanya, ele é recente. Ele apareceu há 500 anos atrás. E há 500 anos atrás já existia o Gutenberg já tinha criado a tipografia, a Bíblia já tinha sido publicada, já os modelos, já existiam livros, compêndios, sabe, escritos. Então, já havia todo um sistema de registros, ok? Então, não tem a questão da dúvida em relação se Chaitanya existiu mesmo, se ele fez mesmo tais coisas. Essas dúvidas não acontecem porque elas foram todas registradas online. Ou seja, existem documentos, né, que identificam essa pessoa e tal, e tudo isso. Inclusive, no arquivo de Portugal, como os portugueses iam para a Índia nesse período, foi mais ou menos no mesmo período que o Brasil foi descoberto, né? Então, os portugueses iam muito para a Índia nesse período. E quando os portugueses iam para esses países exóticos, quando eles voltavam para a corte, as mulheres da corte, principalmente, tinham um atrativo que era assim, os marinheiros, né, a tripulação dos barcos vinham no palácio, era feita uma festa, e eles contavam as histórias do que eles viam e mostravam o que eles traziam de países distantes. Então era tudo muito divertido para todo mundo. E numa desses momentos, eles acabaram, por algum motivo, ouvindo falar de Chaitanya Mahaprabhu na Índia. E na corte, eles contaram sobre um gigante dourado fazedor de milagres, como Jesus, na Índia, que era uma referência a Chaitanya Mahaprabhu. Isso ficou registrado nos arquivos dos registros das histórias no arquivo de Porto, em Portugal. Então, outras referências também, né? Assim, escriturais, livros que foram escritos contando sobre Chaitanya Mahaprabhu na época dele. Então, né, essa questão de não entra na operação, tá? Ele é uma figura histórica, com registros históricos e eventos super mágicos envolvendo ele. Um deles está aqui, eu vou contar agora, tá? Então, a descrição é: escute outro incrível passatempo do querido filho de Sati Mata. Mataji significa mamãe. Sati era o nome da mãe dele. Então, eles se referiam a ele como o filho de Sati. O senhor Gauranga,
porque Goranga, Goura significa dourado, e Goranga significa formado de partes douradas. E ele era descrito como uma pessoa de tonalidade dourada. Ele tinha uma característica corpórea assim, exótica, né? Dourada. Então, por isso ele era conhecido também como o gigante dourado, porque ele tinha, acho que pela descrição, uma média de 2 metros a 2 metros e 5 de altura. Entre 2 metros e 2 metros e 10 de altura. Ele era um pouco acima da média, muito alto, e com essa tonalidade física aí, né, no corpo. O senhor Goranga, que revelou sua posição confidencial para seus associados, mas não para os não qualificados. Goura falou: este mundo, assim chamado material, é temporário, e todas as buscas materiais são fúteis. Os devotos se absorveram nas glórias só de cantar os santos nomes. Cantando os seus próprios nomes, Mahaprabhu ficou embevecido com prema, chorou em êxtase de amor e, eventualmente, caiu ao chão. Nesse momento, ele revelou a seus associados internos que ele é a suprema personalidade de Deus ao conversar com eles. Segurando uma semente de manga, ele pegou uma manga, segurando uma semente de manga, Sri Gora Sundara, ou Gorachandra, ou Chaitanya disse: olhe, vou plantar essa semente de manga e produzir uma árvore. No instante em que entrou no solo, a semente produziu uma árvore florida. E aí Goura falou: olhe como é maravilhoso, minha mangueira já tem flores. Então, o que ele fez? Ele pegou uma semente. Nesse evento, os devotos estavam cantando, durante muitas horas, o Mahamantra, dançando, cantando junto com ele. E, eventualmente, Chaitanya, por compaixão aos seus devotos, amigos, pausou o evento para que eles tomassem água, comessem alguma coisa. Mas não tinha absolutamente nada, ninguém tinha trazido nenhum alimento, porque o local não era propício, né, para isso. Eles vieram apenas para ver Chaitanya, ouvi-lo e cantar. Ninguém tinha trazido nada para comer. Então, Chaitanya Mahaprabhu, como no caso, por exemplo, só um minutinho, pessoal. Vamos fazer um ajustezinho aqui. Um segundo, tá? Um minutinho, eu já retorno. Prontinho. Bom, como eu estava dizendo, na lila de Jesus, ou no passatempo de Jesus, porque são lilas, em que ele multiplicou os peixes. O que ele fez? Ele chegou, ele viu que as pessoas estavam com fome, estavam ali ouvindo ele já há algum tempo, paradas, sentadas no meio de um ambiente inapropriado, não tinha comida. Então ele perguntou o que tinha para comer, e os seus amigos ofereceram pães, alguns pães e peixes. Então ele pediu que distribuísse, mas teoricamente era pouco, né? Possivelmente esses peixes eram peixes desidratados, né? Já prontos para comer, alguma coisa assim. Então ele simplesmente mandou que oferecesse e multiplicou esses pães e esses peixes de uma maneira que todos pudessem comer. Esse foi, né,
a lila de Jesus. A de Chaitanya aqui, algo semelhante, essa mesma dimensão. Ele pausou, perguntou se tinha alguma coisa para que os seus devotos, os seus amigos pudessem comer, e verificou-se que não havia nada disponível para comer. Então, ele pediu que trouxessem, porque como havia próximo um local onde as pessoas tinham chupado manga e os caroços estavam no chão, ele pediu que trouxessem um caroço de manga. Então, um devoto foi lá, recolheu um caroço de manga e trouxe para Chaitanya Mahaprabhu. Ele pegou a manga e disse, bom, vamos então desfrutar, né, das mangas. Ele disse, como ele falou aqui, vejam, vamos ter mangas. E enterrou a semente no chão, imediatamente, né, como na história do Joãozinho e do pé de feijão, literalmente, essa árvore começou a crescer diante de todos os devotos. E haviam, nesse período, muitos devotos de Chaitanya Mahaprabhu que eram eruditos e escreviam poemas, já tinham livros escritos, e esses eruditos descreveram online o evento. É por isso que nós temos as informações. Então eles presenciaram, eles foram testemunhas presenciais, e eles não eram pessoas da população contando histórias que tinham ouvido, eles eram eruditos vendo um evento mágico acontecer diante deles. Então eles descreveram esse evento. Então Chaitanya Mahaprabhu colocou uma semente de manga no chão, e essa semente então passou a crescer. Depois de alguns instantes, mangas maduras apareceram. Alguém colheu uma suculenta e cheirosa manga e ofereceu ao Senhor. Tão rápido quanto passou a existir, a mangueira também desapareceu. Eles recolheram as mangas, a árvore era repleta de mangas, eles recolheram todas as mangas, e as mangas não tinham casca e nem caroços. Eram mangas de pura polpa. Então, eram praticamente, né, polpa de manga. Eles recolheram essas mangas, fizeram um banquete, comeram mangas à vontade, e assim que eles ficaram plenamente saciados de comerem as mangas, a árvore simplesmente desapareceu diante dos olhos deles. Esse evento foi registrado. É um dos eventos do maravilhoso Chaitanya. Tá? Ao manifestar sua mangueira temporária, o Senhor Gauranga mostrou a potência de Maya, a energia ilusória de Deus. Através desse episódio, o Senhor ensinou a natureza do enredamento e que ninguém deve lamentar pelo mundo material. Gauranga disse, pela minha energia, todo o mundo material foi criado. Devido à ignorância, a grande massa de pessoas a chamam de sua. Olha aí que interessante, né? Quem pode cortar as cordas do apego material criadas por mim? Só existe uma maneira de vencer esse apego. As pessoas devem oferecer os resultados de suas ações a mim. Então, elas devem ocupar seus corpos a meu serviço e se tornarem livres de todo o enredamento material. Se alguém oferece tudo a Krishna, certamente o atenderá de todas as formas. A Bhagavad Gita, o Gita, os Puranas, o Bhagavatam, determina que aquele que, pela devoção pura ao Senhor Krishna, se adquire o próprio Krishna, e sua vida ganha sentido ao dedicá-las plenamente ao Supremo Senhor do coração, também conhecido como Deus. E com o coração cheio de bênçãos, Lochana descreve esse maravilhoso passatempo do Senhor Gauranga. Lochana era um professor acadêmico de uma universidade na época. Ele não era uma pessoa do público, ele era Lochana Das Thakura. Ele era um dos principais eruditos, filósofos do período em que Chaitanya Mahaprabhu apareceu, numa região que era muito comum os eruditos irem para assim se encontrarem e conversarem sobre os temas mais exaltados do conhecimento védico. Assim como tem, por exemplo, hoje nós temos Harvard, nós temos, né, como já houve a Escola de Viena, né, a Escola de Frankfurt, sabe, existem eventuais grupos de pessoas que se reúnem em determinados locais que tratam de assuntos elevados e formam escolas filosóficas, né, as academias, que eram os jardins de Platão,
né, os jardins de Epicuro, enfim. Naquela época, Navadvipa, na Índia, era um centro de formação intelectual para filósofos, e esse Lochana Das era um deles, né? Escritor, poeta, chamado Kavi. Kavi significa rei das letras. Não era uma pessoa letrada, e era uma pessoa de alto nível cultural. E essa pessoa é que descreve dessa forma esse passatempo, essa lila. Só que haviam outras pessoas, ele não era o único. Tinham vários eruditos envolvidos nesse momento. E esse evento foi descrito por todos eles de diferentes formas, alguns detalhezinhos diferentes, mas todos eles descreveram em seus livros esse evento que eles pessoalmente presenciaram. Chaitanya Mahaprabhu plantou uma árvore, essa árvore cresceu diante de todos, imediatamente foi produzido mangas sem cascas, aqui está mais sintetizado, sem polpa, que eram colhidas. A árvore era baixa, não era uma árvore grande que as pessoas tinham que... Era uma árvore que bastava colher. Então, alguém colhia uma fruta, imediatamente outra fruta aparecia no local. Então, a árvore era, assim, muito opulenta, próspera. O perfume dessas mangas, elas saíam ao redor, as pessoas, as vizinhanças, começaram a sentir esses perfumes. E isso foi descrito também. Tá? Eu vou aproveitar aqui, vou contar uma história para reforçar esse fato de que essas mangas são reais. Tá? Eu vou contar uma história que aconteceu pessoalmente comigo, inclusive eu ainda tenho contato com essa moça. Recentemente ela me contou novamente, quer ver? Vou colocar aqui. Ó, aqui eu tenho... Esse aqui é um contato de uma pessoa, está aqui no meu WhatsApp, tem pessoas aqui presentes, né? E eu pedi para ela, aconteceu um evento com ela, né, algum tempo atrás, e não recentemente também teve um assunto de uma pessoa que entrou em contato comigo, me lembrei dela, eu chamei ela no WhatsApp e perguntei e pedi para ela, eu estou fazendo um estudo desse fenômeno para identificar alguns pontos em comum. Você poderia fazer um áudio contando a sua história para mim? Eu conheço ela há alguns anos, né? Até agora, recentemente, sábado passado eu a vi, dei um abracinho nela. Então, ela disse, vou fazer, Deva. Tenho todas as lembranças desse dia, apesar de ter acontecido há 14 anos atrás. E aqui, ela fala para mim que ainda se lembra do cheiro da manga, do sabor da manga. Foi assim, eu estava ensinando essa menina um pouco sobre a consciência de Krishna, e ela tinha um probleminha na visão. Ela foi coçar o olho, deslocou a retina. Aí, ela tinha que passar por uma cirurgia de reposição e tal. E ela estava com muito medo porque existia o risco de não dar certo e ela perder a visão, um dos olhos. Ela estava muito tensa, estava muito assustada. E ela foi lá na fazenda e falou comigo, e conversou comigo. O que ela poderia fazer. Eu ensinei algumas, né, dei algumas orientações para ela, e disse que eu iria visitá-la no hospital para ver, né, como é que foi, tudo direitinho. Né? Então você vai, eu vou lá, eu vou estar no hospital, no dia que você for fazer a cirurgia, eu vou fazer os mantras, para ficar tudo bem. Tá bom. Isso foi há 14 anos que eu falei com ela no passado. Essa mensagem foi de 6 de fevereiro de 23, então foi no ano passado essa mensagem aqui. Ela, no dia da cirurgia, ela foi para o hospital, a minha esposa, porque aí sabe como é que é para marcar a cirurgia e tal, não é? A minha esposa tinha ido para a Índia, eu estava em casa com as crianças, eu não podia sair de casa. Eu tinha combinado com ela que no dia da cirurgia
eu ia para o hospital, ia ficar na recepção do hospital fazendo os mantras para ela se acalmar. Então, ela achou, né, que isso ia acontecer. Como ela é assim, um pouquinho distraidinha, ela demora para responder, a comunicação com ela não é muito fluídica, não. Ela meio falou para mim que ia fazer um áudio e não fez ainda. Então, é uma comunicação meio fragmentada. Então, ela passou para mim a data e eu mandei dizendo para ela que eu não ia poder ir, porque eu estava com as crianças e tal, mas ela não visualizou a minha mensagem e foi para a cirurgia assim mesmo. Então, eu fiquei em casa. Lá no hospital, ela estava muito tensa. Depois ela me contou, né, como é que foi a história. Ela estava muito tensa. Quando ela chegou na mesa de cirurgia, ela estava tremendo, com muito medo. O médico disse para ela: filhinha, se você não se acalmar, a gente não tem como dar anestesia. E se a gente não der anestesia, nós não podemos fazer a cirurgia. E se a gente não puder fazer a cirurgia hoje, você entra na fila de novo. Vai demorar muito tempo até você conseguir esse momento aqui, porque era pelo SUS, era uma cirurgia meio carinha, uma coisa assim. Então, ela falou assim, ela pediu para o médico, então, tudo bem, faz o seguinte, tem um amigo meu que possivelmente está aí fora, ele pode entrar? Né? O médico, o médico falou, olha, não pode entrar, né, na cirurgia e tal. Aí o médico falou, olha, eu vou falar com ele, tá? O que é? Ele vai fazer uma oração? O que é? É isso mesmo. Tá bom. Segundo o relato dela, 5 minutos depois, o médico voltou na sala comigo. Eu estava presente junto com ele, com uma manga na mão. Ela olhou para mim e olhou para a manga. Então, eu disse para ela o seguinte, filhinha, você precisa se acalmar, senão eles não vão conseguir fazer o serviço. Coma essa manga, que você vai ficar boa, você vai ficar tranquilinha. Aí ela perguntou, olhou para os médicos consentiram que ela poderia comer, ela se sentou, comeu a manga. Ela disse que, o relato dela, que ela nunca imaginou que pudesse haver um sabor assim, uma manga assim, ela ficou em estado de, é como se ela, na medida em que ela ia comendo a manga, ela ia ficando anestesiada, como que uma espécie de inebriamento, meio zonza, aérea, e ela simplesmente adormeceu, depois de comer a manga. Não sentiu mais nada. Quando ela despertou, o quarto, a sala da cirurgia, ainda estava com o cheiro da manga, e ela estava com o sabor da manga na boca, e a cirurgia já tinha sido realizada, e ela já estava num outro quarto, na sala de recuperação. Terminou os procedimentos, ela ficou ali, acho que 1 ou 2 dias no hospital ainda, em observação, sentindo o cheiro da manga. Ela ficava se cheirando, porque o cheiro da manga trazia de volta o inebriamento, então ela ficava sempre assim, naquela brisazinha, naquela chapaçãozinha que ela estava curtindo, e o gosto da manga ainda na boca dela. Ela foi para casa, passou uma semana, daí ela foi na fazenda para me agradecer de ter levado essa manga para ela, de ter cuidado dela e tal. Só que eu não saí de casa, eu estava em casa, fazendo um jardim, cuidando dos meus filhos. Eu não tive a menor participação nesse evento, eu não sei de absolutamente nada do que aconteceu ali. Mas ela foi em casa, como se eu soubesse de tudo, me abraçou, me agradeceu e falou, consegue mais uma manga daquela para mim? Ela ficou meio que viciadinha na manga. Consegue mais uma manga daquela para mim? Eu falei, tá bom. Eu fui lá dentro, não queria, naquele momento ali, tirar dela essa dimensão, peguei uma manga e dei para ela, que na época eu tinha até manga lá. Por coincidência que eu sempre comprei manga, eu sempre gostei de mangas. Ela pegou a manga, cheirou a manga, falou, não é essa, Deva, eu quero daquela que você levou para mim no hospital. Como é que marca de manga é essa? Que eu nunca vi essa manga. Falei, mostre para mim, descreva essa manga. Aí ela desenhou para mim, descreveu mais ou menos, a descrição é a mesma manga dessa árvore de Chaitanya. Eu não sei de nada dessa manga, eu nunca toquei nessa manga. Isso foi uma coisa particular da experiência mística que ela pessoalmente teve. Só que o que acontece, como a relação estava envolvido a mim,
o que acontece nesses eventos? Vishnu, que é o Paramatma, a forma suprema que está em toda parte, ele assumiu a minha forma, porque para fim didático, ele também pode fazer isso. Então ele assume a minha forma, e como eu havia prometido para ela que eu estaria lá, um dos critérios, os fatores é que, para que a palavra de um devoto não seja, digamos, relativizada, e também porque eu a amava, sempre amei ela sempre foi como uma filhinha para mim, então, para corresponder a esse amor, e por motivos particulares dele, ele é o Senhor Supremo, e ela é dele, né, na verdade, primeiramente. Então, ele quis cuidar dela dessa forma. Ele foi, então, assumiu a minha forma para ser fácil de assimilação para ela, e deu a manga para ela, e ela comeu, essa menina comeu a manga. E ela está viva, ela pode, qualquer um de vocês, se perguntar para ela pode dizer para vocês isso daí. Tá? Eu tenho o contato dela aqui. Se alguém quiser o contato dela pessoalmente, para conhecer a história pessoalmente dela, eu tenho o contato dela aqui. E assim, essas histórias, elas são vivas, elas são reais, elas são online, elas ainda estão acontecendo. Todos os eventos transcendentais, eles são online, eles são vivos. Eles não são histórias que aconteceram há 5 mil anos, elas são vivas. Então, elas ainda acontecem. Se o ser entra na lila, ou se a lila absorve o ser, tanto faz. A lila é real, ela ainda acontece online. Por exemplo, né, o Padre Pio, vocês sabem que ele tem a estigma, né, da marca de Jesus nas mãos. Então, São Francisco também adquiriu as insígnias dos ferimentos de Jesus na mão. Como é que isso se dá? O ser fica tão imerso na lila que ele passa a fazer parte da lila e adquire os humores da lila. A lila é real, ela continua viva, não é uma história que está morta, que aconteceu no passado, não. Ela, em termos da fração das dimensões, a dimensão de tempo, ela é uma questão local nossa. Em relação às lilas, essa dimensão de tempo está ausente. Então, elas ainda acontecem nesse momento, elas estão acontecendo nesse momento. Então, se o jogador ou o místico entrar na lila, ele absorve as emoções da lila. Por isso que São Francisco adquiriu as insígnias do furo nas mãos, o Padre Pio também, e outros, que esses eventos eventualmente acontecem. Chama-se lilas do Senhor, tá? Ou interações, passatempos. Nesse caso, do passatempo da manga, que é uma lila do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, é uma lila viva, é uma lila real, é uma lila viva. E para demonstrar que essas lilas, elas são reais, elas, eventualmente, vestígios da lila são, assim, disponibilizada em público para que elas sejam revividas novamente. E não tem a ver com o ser especial. Ou, não. As lilas, elas acontecem sempre onde tem almas ou consciências que alimentam essa lila, que nutrem a lila de forma orgânica e viva. Isso chama-se sadhu sangha. Um sadhu sangha tem essa função, estimular a lila para que ela se manifeste. E, eventualmente, a lila se manifesta. Aí, nesse caso, é um dos, né, exemplos de uma lila viva, né, com essa menina, que é uma menina simples, né, mas ela teve essa lila diretamente com o Senhor Supremo, que assumiu por diversões, que isso chama-se lila, a minha forma. Eu estava totalmente fora da operação, eu não tinha noção nenhuma de que isso estava acontecendo, eu não fiz isso. Eu poderia, se eu fosse, né, uma pessoa envolvida com a vaidade e quisesse uma adoração pessoal, isso daí seria uma grande oportunidade. Mas eu não tenho essa necessidade. Eu gosto de amar, é muito mais prazeroso
do que se adorar. Então, eu admito que eu não tenho absolutamente uma relação no sentido de controle disso daí. Eu faço parte dessa lila, sim, porque, né, eu ensinei a consciência de Krishna para ela, foi eu que expliquei para ela como que se dão os processos das lilas, e de repente ela, por sensibilidade, digamos, dos chakras, e por sensibilidade espiritual, entrou na lila, no momento de extrema ansiedade dela, porque ela estava em estado de choque, de pânico, na mesa de cirurgia. Então essa condição de desamparo e de desespero e de medo deixou ela hipersensível, e essa hipersensibilidade eventualmente produziu nela uma catarse que permitiu com que ela, assim, de alguma forma, estimulasse o coração do Senhor Supremo, de alguma forma, e esse estímulo despertou nele a compaixão dela, o carinho, a ternura, diretamente por ela. E para apaziguá-la e acalmá-la, para que ela ficasse bem, ele então realizou essa lila. Deu a manga para ela comer. E de vez em quando, assim, aqui ela falou nessa mensagem, faz 14 anos, isso foi o ano passado, então agora faz 15. Faz 15 anos, 14, na mensagem ela falou 14. Faz 14 anos que aconteceu, mas eu ainda tenho todas as lembranças vivas, eu ainda sinto, ela falou para mim, quando eu fecho os olhos, eu sinto o cheiro da manga, e se eu fizer assim, eu sinto o gosto da manga ainda. E me dá uma brisazinha. Que manga é aquela, Devananda? Eu não, essa é a manga de Chaitanya, da mesma árvore. Tá? Então, as lilas de Chaitanya Mahaprabhu são muito fortes e elas estão vivas ainda hoje. Então, assim, na medida em que vocês vão aprendendo sobre essa personalidade, sobre esse ser mágico, esse ser transcendental, chamado Chaitanya, o amor que vocês têm no coração vai aumentando. Vai aumentando. Naturalmente, todas as almas têm amor. Tem um reservatório de Krishna Prema, que é amor. Esse amor vai aumentando, ele vai aumentando, e você vai ficando um ser absolutamente autossatisfeito em si mesmo, em termos de amor. Então você passa a gostar de amar, a amar por prazer, e não por necessidade de carência. Muda o contexto. Tá? Além do mais, você também aprende que, como ele falou aqui, esse mundo chamado material deixa as pessoas meio malucas. Por quê? Elas acham que pertence a elas. Mas olha só como eu crio. Ele criou uma árvore, essa árvore magicamente apareceu com frutos, as pessoas saborearam esses frutos, e assim como ela apareceu, também desapareceu. Daí ele disse, vejam a minha potência ilusória. Com essa potência, eu crio os assim chamados, né, os mundos materiais, mantenho e absorvo eles de volta. E tudo isso me pertence. Mas as almas iludidas declaram, nos pertence. Como assim? Como assim? Entende? Elas iludidas acreditam que pertence a elas. Elas acreditam que eu olho no espelho e falo, haha, eu sabia. Esse cara sou eu. E aí? Como é que fica isso? É uma árvore que apareceu do nada, não tinha essa árvore antes. Agora, de repente, está ali, o espelho está ali, provando que agora a árvore tem frutos. E essa árvore desaparece. Que é a árvore do corpo que você está usando. E vai desaparecer como mágica, porque essa é a energia ilusória do Senhor Supremo. Agora você, o ente real, o ser que vive essa árvore, você é permanente, você é real. A árvore é uma ilusão, mas você não, você é real. Você só não é a árvore, só isso. Porém, enquanto você está vivendo a árvore, está tudo bem. Curta, divirta-se na árvore, saboreie os frutos da árvore, mas não faça essa insensatez de declarar que a árvore é sua, meu amor, porque ela não é sua. Ela é produto do governo, é a criação de Deus, e desaparece com o tempo, ela tem um fim didático. Você tem que entender isso. É importante. E assim você vai viver bem com a árvore, vai curtir a árvore enquanto ela está disponível. Mas saiba que você está destinada a ser uma árvore permanente na transcendência. Toda essa ilusão, toda essa mágica, todos esses conhecimentos têm uma única função.
convencer você ou seduzir você para que você deseje florescer no terreno fértil original, que é a transcendência, o mundo espiritual definitivo. Pois é. Né? Quem diria, né, que tudo isso é real? Quem diria que, na verdade, o mundo espiritual não é uma descrição da religião de 5, 2, 3 mil anos atrás? Quem, né, admitiria que tudo isso é real? E que a nossa decisão de assumir essa posição definitiva de almas é uma decisão coerente, sensata, para aqueles que querem viver a realidade e não a ilusão transitória. E vai ficar melhor. Não tenha esse medo de que você vai perder tudo, que vai acabar com tudo. Isso é outra ilusão. Veja bem, eu vou dar uma aqui, eu acho que para finalizar então a minha fala hoje, porque aí semana que vem, eu acho que com essa contextualização, a gente já consegue entender a dinâmica da dimensão de Chaitanya, então a gente já vai conseguir valorizar bem o que ele fala. Porque se eu começasse a falar diretamente dos ensinamentos dele, Chaitanya, e aí? Entende? Não funciona. Então, fazer a logística para que você compreenda quem é esse ser vai te dar chances de saborear o fruto desse ser, a manga de Chaitanya, que são os 8 versos, os 8 ensinamentos que ele deixou, que é um fruto dele. Se você saborear esse fruto, você fica transcendental. E a gente vai falar sobre esses frutos nos próximos sábados. Tá? Então, assim, então, né, como eu estava falando, para finalizar aqui minha fala, que até agora, até eu me perdi agora no que eu ia falar para finalizar a minha fala. Foi, assim como a árvore de manga apareceu e desapareceu, apareceu e desapareceu aqui na minha mente a fala que eu gostaria de colocar aqui para nós finalizarmos. Mas, enfim, né, tá aí, ok? Esses, né, os ensinamentos que nós temos. Tá, voltou, olha lá, né? A árvore reapareceu aí para a gente. Veja bem, essa questão do medo que a gente tem, mas então vai acabar com tudo, vou perder tudo. Vem cá, vamos ser racionais e vamos olhar como as coisas funcionam. Você já teve um corpo de um girino, de um sapinho. Não, Devananda, isso daí foi na evolução, foi há, sei lá, 6 bilhões de anos atrás, nada disso. O seu primeiro corpo foi de um espermatozoide. Você estava lá, você lembra disso? Você não lembra, né? Mas a gente se lembra. E a gente consegue descrever. Hoje em dia dá até para fotografar o formato do corpo de espermatozoidezinho. Ele parece uma cápsulazinha, parece um helicóptero. Tá? É igualzinho um helicóptero. Só que a hélice não fica em cima, fica atrás. O próprio rabinho já é uma hélicezinha. Mas ele é muito parecido com um helicópterozinho. Então ele vai, a hélicezinha vai. E esse era o seu corpinho. Você estava lá com muitos outros amiguinhos e tal, parentes e tal, eram todos espermatozoidezinhos com corpozinhos de helicópteros pequenininhos aí e tal. Esse era o seu corpo inicial. Você tinha um rabinho que girava assim. Né? Seria um petzinho, né? Um bichinho de estimação, até engraçadinho, né? Um rabinho que gira. Tá bom. Você foi e tal, você saiu desse ambiente, você perdeu aquele ambiente, você perdeu esse corpo. Infelizmente, você perdeu. Mas você adquiriu um outro corpo, mais completo, mais perfeito, com braços, com dedinhos, né? Com cabecinha, com olhinho. Então você adquiriu o corpo de um bebê. Você tinha o corpo de um espermatozoide, esse corpo foi dissolvido e você pegou um outro corpo. Você se lembra de quando você trocou de corpo? Você não se lembra, né? Mas a gente se lembra e a gente consegue descrever isso daí. Então você tinha o corpo de um bebezinho. Então você estava lá dentro do útero, com a mamãe. Que maravilha, agora eu estou aqui, e aqui eu fico, aqui eu vou ficar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E é isso aí, e estamos juntos, e é nós, e fechou. Você estava nesse humor,
E você estava num mundo. E, de repente, chegou o período e você nasceu. Saiu desse mundo. Você perdeu o mundo do útero, onde você tinha casa, cama, comida, alimento, tudo ali, ó, facinho, você não precisava fazer nada. Só deitadinho ali. Que maravilha. Aí, perdeu esse mundo, essas facilidades, essa mordomia. Saiu, não tem mais. Daí você caiu no outro mundo, né? Mas veja bem, agora você tem, se você quiser, você pode voar de asa delta, você pode fazer amor, que não é tão ruim assim, eventualmente é até bom, as pessoas gostam de fazer amor, não sei se vocês conhecem gente que gosta de fazer amor, tem pessoas que gostam, sabia? Não é todo mundo assim, que é yogi renunciado como a gente aqui, assim, ascetas estritos, não é todo mundo que é igual a nós, tem gente que gosta de fazer amor, sabia? Se você procurar por aí, tá um monte de gente, né? Não é todo mundo igual a nós, renunciantes, absolutos, radicais. Na verdade, né, nós gostamos de fazer amor, tá? Você pode sair para um restaurante, comer uma refeição diferente, você pode passear com os amigos, você pode fazer uma viagem, você pode nadar, tem gente que adora nadar, mergulhar, subir montanhas, andar de bicicleta, andar de moto. Sabe? Assim, o mundo aqui fora aumentou muito. Você ganhou infinitas, muitas outras possibilidades que não estava prevista no útero. Você ganhou possibilidades que não estava previsto quando você tinha um corpo de um espermatozoidezinho. Aumentou a dimensão de espaço para você quando você assumiu a forma de um bebê. Agora que você está fora, que você está nesse outro útero, olha o tamanho, a dimensão, os espaços, quanta coisa você pode fazer. Então aumentou. Não diminuiu, aumentou a proporção. Então, racionalmente falando, quando você pega estatística, você pega assim, se eu comer uma maçã, eu adquiro uma quantidade de nutrientes. Se eu comer 2 maçãs, eu vou adquirir 2 quantidades de nutrientes. Se eu comer uma quantidade X, eu vou engordar tanto. Se eu comer essa quantidade X muitas vezes, eu vou engordar tanto. Isso é estatística. Se eu caminhar por essa rua 100 vezes, a sola do meu sapato vai desgastar tantos milímetros. Isso é estatística, é ciência. É assim que se faz ciência. Se eu colocar um avião a uma velocidade de 110 km e puxar essa alavanca para cima, ele vai decolar. Se eu repetir isso 10 vezes e funcionar, eu posso dizer que um avião decola a uma velocidade de 110 km por hora e posso escrever um documento e defender a tese, porque eu posso provar isso. Chama-se ciência, quando você tem estatística. Então, diante de fatos científicos, você tem que admitir uma razoabilidade para aquilo. É assim que nós vivemos. É assim que funciona a internet, é assim que funciona tudo, com base em estatísticas racionais, chamadas ciência. Agora, veja bem, se eu sei que sai de um corpo de espermatozoide, adquire um corpo de bebê, e agora você tem o mundo fora, e a cada vez que mudou, aumentou a proporção, logo a estatística indica que a proporção aumenta e não diminui. Então, a teoria de que a proporção vai se destruir e vai diminuir é irracional do ponto de vista científico. Não se faz isso. Por exemplo, digamos, o céu, o sol. O sol é quente. O que indica? Se eu me aproximar muito do sol, vai ficar mais quente. Não vai ficar gelado. Não é racional dizer, na medida em que a gente chega mais perto do sol, mais gelado fica. Por quê? Porque isso não é racional. É simplesmente assim, não é racional. Logo, se nós trocamos de corpo de espermatozoide para corpo de bebê para corpo de ser humano, que anda, que fala, que faz amor, que se reproduz, que ganha dinheiro, que passeia, então aumenta a proporção, da onde é que vem a teoria que nós temos de que, ao deixarmos o corpo, vai diminuir o nosso potencial de existir? Essa teoria é fake news, é uma teoria falsa e causa medo em você. Nós temos dados racionais
para apostar numa progressividade, porque a gente tem exemplos práticos dessa progressão. Então, aumenta a dimensão. Não diminui, aumenta. No mínimo, é racional apostar na ideia de que aumenta, porque todos os dados indicam que aumenta. Ascender aos céus, tornar-se um ser transcendente na dimensão transcendental, no útero transcendente, vai te ampliar a dimensão, não diminuir a sua dimensão. É irracional pensar que vai diminuir, que você vai perder. Você vai perder uma coisa menor, tudo bem, mas vai ganhar uma coisa muito maior. Então, na hora de fazer o balanço geral, você sai no lucro. É assim que funciona. Você investe 10 mil, recebe 15. É assim que funcionam os bancos. Tá bom? Então, nós estamos fazendo um caminho seguro, inteligente, o investimento é rentável, tem uma certa garantia. Há exemplos de outros que já se foram beneficiados com esse modelo. Esse é o modelo que funciona. Então, nós utilizaremos esse modelo porque é muito mais seguro, racional, inteligente e próspero do ponto de vista da evolução. Ok? Tudo bem? Muito bem. Então, nós vamos pausar aqui, tá? Eu estou preparando para vocês um chalezinho aconchegante na nossa fazenda, para que quando vocês vierem me visitar, possam hospedarem-se nesse chalezinho, num ambiente muito agradável, lindo, espiritual e aconchegante, tá? Então, no momento, eu estou nessa missão. E eu vou deixar vocês aí com a... Perdão, eu vou deixar vocês com a sua mini